Então, o primeiro artigo que eu vou trazer para vocês aqui tenta explicar um pouco da anatomia, né, de por que funciona a cannabis no cérebro, e o que foi observado por esse estudo do CRIPA de 2014, que é um pesquisador brasileiro, é que após ter dado cannabis, né, principalmente CBD, para 10 pacientes, comparado com placebo, no primeiro momento, e no segundo momento, novamente dado, né, CBD para quem tomou placebo, e quem tomou CBD dessa vez tomou placebo. Fizeram as análises do fluxo sanguíneo através dessa imagem, né, cerebral, e o que observou-se foi que, além da diminuição da ansiedade subjetiva, né, percebida com índice estatisticamente significativo, observou-se quais são as áreas, as estruturas cerebrais que podem estar e que explicariam, né, esse efeito ansiolítico. Então, hoje, né, o que se levanta-se é que existe uma predominância de receptores canabinoides em duas áreas muito importantes, que é a região hipocampal, né, a região de todo o sistema límbico, na verdade, mas principalmente o hipocampo, e a região da substância cinzenta periaquedutal, lá no mesencéfalo. Então, essas duas estruturas, elas são as principais responsáveis pela explicação, né, fisiológica e estrutural do porquê que o CBD funciona. Então, existiu uma redução da captação, né, desse fluxo sanguíneo para essas regiões hipocampais, para-hipocampais e ali também no giro temporal inferior, que é onde o hipocampo está, e teve um aumento da captação no giro cingulado posterior, né, que está relacionado com a experiência subjetiva desse indivíduo, né, com relação à ansiedade ou com relação ao seu ambiente. Então, mostrando que ele provavelmente teve uma experiência melhor, né, e menos traumática, com menos ativação das estruturas límbicas. E um outro ponto que é importante é que esse estímulo aversivo, né, esse estímulo deflagrador de ansiedade, ele principalmente vai chegar através do tálamo, que é a nossa estação de retransmissão do cérebro, né, e ele vai acionar as amígdalas. As amígdalas, ela é como se fosse o nosso botão de pânico, né? Nosso botão também que deflagra a ansiedade, mas é o nosso botão também que faz com que a gente registre as memórias, como se fosse o nosso REC cerebral. Então essas amígdalas, ela tem uma conexão direta com a substância periaquedutal cinzenta, com o hipotálamo, né, e com o sistema nervoso autônomo, toda aquela base, né, da neurobiológica da ansiedade. Então, ao você modular a resposta da amígdala, você acaba modulando, né, a deflagração da ansiedade. Mas não é especificamente nas amígdalas que os canabinoides agem. Eles provavelmente agem nas relações que essas amígdalas fazem com outras substâncias. Então, vai agir lá na substância periaquedutal cinzenta, ele age lá no hipocampo, né, e ele age também lá no hipotálamo. Então, a ação do canabinoide, ele não é propriamente dita nas amígdalas, mas sim nas conexões que essas amígdalas vão fazer com outras estruturas cerebrais que vão deflagrar respostas emocionais, tanto a nível de hormônio quanto a nível de neurotransmissor. Bom, um outro estudo que eu trouxe, já é um estudo de 2019, já é um estudo observacional, que avalia então a questão de impacto, né, de medicações à base de canabinoides, principalmente o CBD, mais uma vez, em ansiedade e no sono. Então foram selecionados 103 pacientes, dose de 25 a 175 mg para esses pacientes, a maioria deles tomou 25 mg apenas, e todos os pacientes tiveram melhoras em ansiedade e sono desde o primeiro mês de uso, né? Então isso não é um estudo clínico, é um estudo observacional, porém é um estudo bastante relevante, né, no sentido de a gente perceber que esse efeito ele não demora para acontecer. E outro dado que é importante trazido desse estudo é que parece que o efeito após o primeiro mês ele é sustentado, né? Além dele ser sustentado, ele não tem um efeito adicional, ele não vai melhorando mais da ansiedade. Após o primeiro mês você tem já um efeito e ele parece ser sustentado até o terceiro mês. Né? Obviamente que mais estudos controlados, duplo cego, são necessários para poder estabelecer dose, um controle mais homogêneo de apresentações de tipos de ansiedade, né? Porque, como eu falei, são vários tipos, e com relação a pacientes usando placebo também. Mais um estudo agora para falar um pouco mais sobre a fisiologia, né? De por que os canabinoides atuam, então, nessa fisiologia da ansiedade. Não é a minha ideia
destrinchar totalmente esse estudo, eu basicamente queria trazer que a relação do sistema endocannabinoide está diretamente relacionado a essa estrutura de extinção do medo, né? Por quê? Porque a criação do medo, digamos assim, ela envolve 3 estruturas básicas, que é o sistema límbico, o hipotálamo e as amígdalas, né? E essa tríade que está representada aqui daí nesse esquema, toda ela é mediada, né? É de certa forma modulada por receptores canabinoides. Então, principalmente hipotálamo e sistema límbico, como a gente já havia falado, é onde estão as ações ansiolíticas, digamos assim, e de modulação do medo dos endocannabinoides. E aqui nessa outra imagem eu trago para poder evidenciar de que o principal sítio de ação que faz ação direta em permanecer esse efeito ansiolítico, como a gente viu no estudo passado, as células da glia, não são os neurônios propriamente ditos, né? Então as células da glia, elas estão envolvidas com um processo chamado potenciação de longo prazo e depressão de longo prazo. E são essas células que permanecem ativando, digamos assim, aquela sinapse a ponto de ela ser podada ou ela ser fortalecida, né? Então é essa ação dos endocannabinoides nas células da glia, principalmente, que mantém um efeito duradouro ansiolítico dos preparados à base de cannabis, né? Então, basicamente, eram essas 2 informações que eu queria trazer para vocês, que entre a tríade amígdala, sistema límbica e hipotálamo, os canabinoides atuam principalmente em hipotálamo e sistema límbico, e se a gente for ver a nível microscópico, ele atua principalmente sob seu efeito ansiolítico nas células da glia. É o que o estudo traz para a gente. Um outro dado muito relevante é que uma enzima, né, especificamente a enzima FA, que é a enzima que degrada a anandamida, ela é o principal sítio de pesquisas hoje em dia acerca dos efeitos ansiolíticos, né, principalmente do canabidiol. Então, foi-se realizado um teste com diversos agonistas, né, inibidores e agonistas nessas enzimas e obtidos resultados diferentes, isso em estudos pré-clínicos, e foi isso que motivou o entendimento, né, dessa fisiologia neurobiológica do funcionamento de cannabis no cérebro, no contexto de ansiedade. Bom, aqui mais um estudo então de 2019 relacionado já a um outro tipo de ansiedade, que é a ansiedade social, então a ansiedade de falar em público, e foi comparado 37 participantes, né, tomando CBD 300mg ou placebo durante 4 semanas. O que eu acho que é relevante trazer desse estudo, além da notável redução, né, dos níveis de ansiedade antes e depois do uso de CBD, é que a questão de que essas reduções elas foram muito equivalentes aos estudos que foram realizados com fluoxetina, né? Então, que é a terapia de primeira linha, digamos assim, para esse tipo de ansiedade. Um outro ponto de destaque é que os participantes que foram tratados com canabidiol, eles tornaram-se mais positivos em sua atitude com relação a procurar tratamento. A gente sabe que o jovem tem muita resistência em procurar esse tratamento psiquiátrico. E por se tratar de uma substância fitoterápica, por não se tratar de uma substância, né, antidepressiva, e não necessariamente você precisar ir ao psiquiatra para receber essa substância, isso aumentou muito a adesão ao tratamento e a vontade de se tratar, de perceber que aquela substância realmente te faz bem, né? Então isso é muito relevante, além de que a gente teve, obviamente, diversas limitações por não ser um estudo, né, grande, por a gente ainda não ter realizado dosagem sérica nesses participantes, enfim, e também de não ter um estudo comparando diretamente cannabis com tratamentos habituais. Mas é um estudo recente com publicado numa revista boa que traz muitas informações relevantes para a gente. E aí, esse daqui é um estudo de 2020, ele detalha bastante os mecanismos de ação, né, tanto do canabidiol na ansiedade, na depressão, também em alguns distúrbios psicóticos. E o CBD, ele tem uma promiscuidade molecular, né, atingindo mais de 65 mecanismos de ações diferentes. O que a gente traz de mais relevante a contexto de ansiedade, de mecanismos de ação, então a gente está falando aqui a nível de receptores, né, é o 5-HTP1A, a questão do receptor da serotonina, os receptores vaniloides, né, do qual o canabidiol é um dos poucos endocannabinoides que atuam nesses receptores, que é o TRPV1, e a FA, que é a enzima que degrada a anandamida. Então,
O canabidiol ele não atua diretamente nos receptores CB1 e CB2, ele atua em outros receptores, vários, inclusive alguns deles intranucleares, e a principal atuação dele é aumentar os nossos níveis de anandamida endógeno, né? Então ele diminui a quebra dessa anandamida, ele aumenta a concentração dela lá disponível para o neurônio, para a célula da glia. Um outro estudo que não está dentro do contexto de transtornos ansiosos, né, mas é do TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que foi retirado dessa classificação de transtornos ansiosos, mas é um estudo que traz, né, que em baixas doses o THC ele pode aumentar bastante a taxa de extinção de memórias, né, traumáticas, e pode reduzir bastante essa resposta de ansiedade. Então, o processo de consolidação da memória ele tem uma fase já bem sabida, né, de aquisição, consolidação, e aí você estabelece uma memória ainda muito frágil, né, de curto prazo. Essa memória, conforme ela for sendo reativada, ela vai se transformando em uma memória de longo prazo, e aí ela não precisa necessariamente dessas reativações. É como se a gente tivesse vários rios no cérebro, e essas memórias traumáticas elas são rios muito profundos, né? Então, vira e mexe, quando a gente relaxa, a gente acaba indo e acessando essas memórias traumáticas por serem rios correntes muito grandes e tudo mais. O mecanismo dos endocannabinoides, fazendo analogia, né, com essa questão dos rios, é como se proporcionasse um certo assoreamento desses rios, né? Então, ao invés de você toda hora que você relaxar, você acabar indo para esse rio traumático, você vai ter um rio um pouco mais assoreado e você vai ter mais facilidade de não ir necessariamente para esse rio, né? De continuar transitando em outros rios de outras emoções no seu cérebro. Isso, obviamente, casado com a boa terapia, aumenta bastante a chance de sucesso e de remissão desses pacientes, veteranos de guerra, né, ou vítimas de assalto, ou de situações de violência, ou muito traumáticas assim nas suas vidas, né? Então, existe uma vantagem muito grande, então, nesses casos, de associar o CBD com o THC, porque o CBD ele atenua bastante os possíveis efeitos colaterais oriundos do THC. Né? Então, o THC ele tem um potencial ansiogênico, né? Já que a gente está falando de ansiedade, o THC ele pode deflagrar mais ansiedade, só que ele é muito melhor para poder extinguir essas memórias traumáticas, né? E refazer, digamos assim, essa lembrança, né? desse evento. Um outro estudo aqui de 2021, esse estudo observacional já bem maior, né? Com 368 usuários, 177 pacientes com controle. Então, esse estudo ele avaliou pacientes utilizando, né, cannabis medicinal em um dispensário. É um estudo que ele separou daí pacientes iniciantes, crônicos e os não usuários. E é bem nítido observar pelos gráficos que o uso medicinal de cannabis ele pode reduzir sim os sintomas de ansiedade e de depressão, né, em populações que sofrem desses distúrbios. Os pacientes eles relataram uma qualidade melhor de sono, de qualidade de vida e menos dor em geral. E o que foi notado é que em depressão eles preferem utilizar mais o THC, em ansiedade eles utilizam mais extratos à base de CBD, né? Então, não necessariamente eram só óleos esses pacientes, tá? Eles poderiam utilizar na forma fumada também. E o que traz também de relevância metodológica do estudo é que foi um estudo aprovado eticamente, todos os seus procedimentos pelo Johns Hopkins, né, que é uma instituição bem importante nesses estudos de substâncias psicoativas. Aí mais um estudo observacional de 2021, esse do Canadá, né, mostrando aí com 279 pacientes, que também, mais uma vez, preparados de CBD são mais indicados para questão de controle de ansiedade, né? Então, uma dose média de 11 mg apenas, uma dose máxima de 156 mg, então a gente não precisa de muita miligrama para tratar a ansiedade, apesar de que os estudos de tolerância, eles costumam ser bem tranquilos com relação à toxicidade da cannabis. Então, os pacientes obtiveram, né, melhoras de sintomas moderados ou graves de ansiedade e dor, depressão e bem-estar. Um outro estudo, o último estudo que eu trouxe aqui, bem atual, de 2022, um estudo já da Inglaterra, mostrando aí com 67 pacientes, usando flores vaporizadas, óleos, full spectrum ou isolados, e avaliados com 1
3 e 6 meses. Né? Esses pacientes fizeram diversas escalas de depressão e de ansiedade, de sono, e obteram melhoras bem significativas, estatisticamente significativas, nesses 3 aspectos. O que foi relevante de trazer desse estudo é que a dose de canabidiol ela parece ser decrescente ao longo do tempo. Então ela começa com a dose ali mais ou menos de 20 miligramas e ao longo do tempo, dos últimos 3 e 6 meses, os pacientes estavam com apenas 4,5 miligramas. Né? Então, quando você associa o THC, um outro dado que é relevante, você precisa geralmente de uma dose menor de canabidiol. Né? Então, os preparados de full spectrum, geralmente você precisa de uma dose menor. Os preparados isolados, você precisa de uma dose maior de canabidiol. Então, é interessante sim associar o THC, principalmente pensando em reduzir a quantidade necessária de medicação desse paciente, mas é importante fazer uma triagem se esse paciente pode receber o THC, né? Se isso não vai deflagrar nenhuma piora da ansiedade dele. Tem algumas pessoas que são muito sensíveis, isso pode ser feito com uma pesquisa simples, se você já utilizou cannabis, se você teve uma experiência desagradável. Geralmente essa experiência desagradável é decorrente do THC. Um outro relevante dado é que 40% teve efeito colateral, sendo principalmente boca seca e sonolência, né? 2 efeitos super tratáveis e passageiros e relacionados ao uso de tetrahidrocanabidiol, THC. Bom, para finalizar então, trazer que algumas substâncias elas são deflagradoras de pânico e de ansiedade, a gente já sabe isso, são consideradas ansiogênicas e outras substâncias são ansiolíticas. Então, entre as ansiogênicas, a gente tem exemplo aí da ioimbina, medicamento usado para disfunção sexual, para emagrecer, para a galera fitness aí também. Ele deflagra mais ansiedade, assim como o flumazenil, né, que é um antagonista lá dos benzodiazepínicos, ele também deflagra ansiedade, assim como cafeína e assim como o THC em altas doses. Né? Em altas doses a gente está pensando geralmente mais do que 10 miligramas. Esses preparados full spectrum, eles jamais vão conseguir atingir essa miligramagem, então assim, você pode sim ter muita segurança com relação a esse uso desses produtos e avaliar, ponderar caso a caso se eu devo, né, pensar nisso para esse paciente. Então, de take home message é que o canabidiol ele tem uma atuação principalmente nas conexões que as amígdalas fazem, né, com a substância periaquedutal, com as estrias terminais e com o hipocampo e hipotálamo. Ele aumenta a exposição e a quantidade de anandamida ali na fenda, porque ele interfere diretamente na FA, que é a enzima que degrada a anandamida. Ele tem uma ação direta no receptor HTP1A e nos receptores vaniloides TRPV1, as principais estruturas, né, bioquímicas e moleculares que explicam a sua ação ansiolítica. Os estudos pré-clínicos, eles são bem unânimes em mostrar que o CBD é muito seguro, ele é realmente um ansiolítico, ele é um anticompulsivo, né, um panicolítico também, de abortar transtornos, né, síndromes do pânico. E provavelmente a provável explicação é porque ele aumenta a plasticidade sináptica e a atividade neuronal positiva. Né? Então os estudos clínicos corroboram também isso, ainda são muito pequenos, precisam de estudos maiores, né, comparados com os tratamentos habituais, e a maioria dos estudos ainda são observacionais, como vocês podem perceber. Mas a administração de CBD ela já foi observada por diversas vias, então ela é muito segura, essa questão da administração pela via oral, pela via até inalada, né, ou a via sublingual, que é a mais utilizada. O uso a longo prazo, ele não é tóxico, ele pode chegar aí de 10 miligramas até 400 tranquilamente, e as doses até 1.500 miligramas têm sido bem toleradas, sem nenhum tipo de toxicidade. Aí o problema vai ser o preço, né, porque o paciente vai ser difícil ele conseguir tomar doses tão altas assim. Quando a gente está pensando em doses mais altas, a gente associa THC para poder diminuir essa dose. Mais estudos então são necessários, homogeneizando mais as amostras de ansiedade, então estudos só em ansiedade generalizada, estudos só em fobia social, estudos só, né, em agorafobias. Tem que ser bem desenhado, mais homogêneo esses estudos e preferencialmente controlados, né, com placebo ou até comparados com as terapias habituais. Tem alguma interação então de cannabis com antidepressivo tricíclico, tá? Levantar essa bandeira aí de preocupação. E quando você vai pensar em terpeno, quando vocês forem avançar um pouco mais no entendimento disso, já existem relevâncias científicas, né, mostrando que o limoneno e o linanol são terpenos melhores para o controle de ansiedade. Podem estar presentes nesses preparados aí, provavelmente nas próximas décadas as empresas vão começar a se preocupar com essa questão do cheiro, né, e do aroma também das medicações, que isso também é terapêutico. Beleza?